eu e os meus livros que ninguém lê, porque eu não me interesso pelo que tá todo mundo lendo. Mas, na verdade, esse livro que eu tô lendo, ele tem uma adaptação recente, feita pela Netflix. Então, se você quiser saber ver a história, não depois pra ler o livro, tem a série. E também tem um filme, se eu não me engano, de 1955 também, baseado no romance, tá? Mas eu queria falar sobre essa filme porque, meu Deus, esse livro muito bom. Ó, primeiro de tudo, eu tô na primeira parte ainda, então calma que eu também não sei tudo. E eu não fui atrás de saber, tipo, todos os detalhes da história, até porque o livro é muito grande, então não tem como ter exatamente um grande spoiler sobre cada detalhezinho que aparece nele. Mas assim, primeiro de tudo, linguagem técnica. Excellent. E eu adorei a parte de descrição da paisagem logo no começo, quando a gente é ambientado ao lugar onde vai se passar a história, ao cenário. Achei muito bem construído, muito bem, assim, cinematográfico. E vamos, então, do que se trata, né? Qual é o enredo de Isso é a Vida nessa primeira parte, que eu não li a segunda, então não vou poder falar, tá? Mas a primeira parte vai falar dos irmãos Charles e Adam, que eles são filhos de um importante político. Agora eu lembrei, esqueci o nome dele, gente, não sou muito bom com o nome de personagem, mas depois eu posso colocar aqui o nome do pai deles. E o pai deles é tipo uma figura importante da política. Ele não é um candidato nem nada, mas ele trabalha pro governo, entanto que ele parte do filme, assim, o resto da vida dele. Chega um determinado momento que eles estão criados, ele vai pra Washington e lá ele fica vivendo até morrer, né? Enquanto isso, Adam e Charles vão vivendo suas vidas. Charles fica na fazenda e Adam ganha o mundo, né? Viajando, fazendo as coisas dele lá do jeito que ele quer. Só que quando o pai morre, os dois ficam no dilema. Nossa, meu pai era muito rico. Como ele conseguiu esse dinheiro? Mais o Charles do que o Adam. Porque o Adam é meio assim, tô nem aí, entendeu? O que você vai saber? E o Charles fica... Mas assim, tem que procurar, a gente tem que devolver, porque nosso pai pode ter sido um ladrão, e ele pode estar sendo corrupto, esse dinheiro não é nosso. E aí o Adam fica, nada a ver, isso deixa lá, se não tem receita, talvez ele queimou, não era importante ele saber. Enfim, eles ficam ricos do nada, né? Depois que o pai morre. E logo no começo da história, o primeiro personagem que aparece, que só aparece mais nesse começo, é o Samuel, que é um irlandês imigrante. Ele trabalha como ferreiro na cidade e presta pequenos serviços de marcenaria e como é que fala? Ai, gente, a arte do ferro, né? Ai, meu Deus, esqueci o nome agora. E aí, ele trabalha com isso, né? Com ferragem. Ai, gente, eu esqueci o nome, que trabalha com ferro. É isso daí. Bom, aí ele é casado com uma mulher muito séria, que é o oposto dele. O Samuel, ele é super contador de histórias, ele gosta de falar alto, de rir, e porque ele é um vendedor, então ele acaba sendo um grande contador de histórias para poder atrair. As pessoas gostam muito de ir à oficina dele pra também conversar com ele. Só que ele não tem muito sucesso nos negócios porque ele não é muito bom de cobrar, certo? Então ele trabalha bastante, ele tem muitos filhos com essa esposa, que é um tanto séria, mas eles não são ricos. O livro atribui isso ao fato do Samuel não ser muito bom com os negócios. Aí o Samuel tem um vizinho de fazenda, que é o oposto dele, que é o pai do Adam e do Charles, que fica viúvo. Na verdade, ele não fica viúvo, não. A mulher supostamente foge, a gente não sabe do paradeiro delas, que seria a mãe do Adam. E aí ele casa de novo com uma garota, uma mulher mais jovem, com quem ele tem o segundo filho, que é Charles. Então, assim, eles são meio irmãos, né? E aí, desde criança, eles têm essa briga pelo quem é o favoritinho do papi. E aí, nesse caso, o livro dá a entender que o favoritinho do papi é o Adam, né? Mas o Charles ama muito o pai, ele ama muito o pai. E essa coisa de
ter que competir pela atenção do pai, pela afeição do pai com o irmão, é uma coisa que pega muito entre eles dois. E é um pouco reforçado também pela segunda mulher do pai deles, né, que é a mãe do Charles, que meio que vê essa diferença de tratamento e é um tanto rude com os meninos. Mas, enfim, tem uma treta neles na infância, mas eu não vou dar muito spoiler porque é quando eles crescem que as coisas ficam mais interessantes. E aí o filme, olha, o livro ele vai ganhando mais um aspecto assim de thriller e uma coisa mais animada, que é do nada a gente tá aí, tem esses dois irmãos e é apresentado a eles, e aí do nada a gente conhece a Kathy e a sua família. Kathy é uma garota. O que se sabe é que desde criança ela é uma grande mentirosa, mas ela não é uma mentirosa qualquer, ela é tipo aquela mentirosa que ninguém consegue pegar facilmente. Ela, como o próprio livro fala, ela não mente de uma forma que, depois ela assim, de modo que a gente consegue depois pegar o que ela tá falando. E ao mesmo tempo também ela não é aquela mentirosa que você vai dizer assim, uma hora ela vai se entregar. Não, ela é uma mentirosa que mente muito, muito próximo da verdade. E segundo o livro, geralmente ela mente pra evitar fazer as coisas que ela não quer fazer. Pra se dar bem, enfim, o que um bom mentiroso vai fazer. E aí, um dia, a Kathy, ela foge. Todo mundo fica louco procurando, o pai e a mãe ficam procurando por ela. Descobrem que ela foi para uma outra cidade maior. O pai vai lá, pega ela e quando ela volta completamente diferente. O comportamento dela muda. Aquela menina rebelde, arredia, que não queria fazer o que os outros pediam e não era nem um pouco prestativa, muda completamente. Então, uma garota super inteligente, estudiosa, quer ser professora, e isso dá muito orgulho aos pais. Só que o pai dela percebe cedo que aquela menina não é uma boa garota, entendeu? Que é pra tomar cuidado com ela. E a mãe fala, não, nada a ver, isso é coisa da cabeça de vocês, vocês são uma garota normal, como todas as crianças. Mas a Cat, o próprio livro diz, ela não convivia com outras crianças, então não tem como a mãe dela saber que ela era diferente de fato das outras crianças. E aí, gente, acontece o seguinte, aí que entra o babado, que eu fiquei chocada, porque vocês sabem que eu li recentemente o livro do Ulysses Campbell a respeito da Suzanne von Richthofen. E aí, não é que a Kathy é com a Suzanne von Richthofen? Gente, tô passada. Fiquei passada mesmo com a sincronia das histórias. Não fiquei feliz, é claro, porque são coisas muito fortes. Mas quando a Kathy volta, um belo dia, ela age como se fosse tudo normal. E igual a Suzanne von Richthofen age no dia dos pais dela. E ajuda a mãe, limpa a casa, etc. Faz as coisas dela. E ela taca fogo na casa, gente. Quando a polícia chega, na verdade, quem primeiro chegam são os trabalhadores, né? Chegam de madrugada pra começar a jornada de trabalho. Encontram a casa em chamas, tentam apagar o fogo que tá se alastrando por toda a casa já. E quando tudo se acalma, eles conseguem entrar no quarto dos pais da Kathy e ver que eles estão lá incinerados. Só que quando eles vão procurar o quarto da menina, tem nada lá. Ela não tá lá, ela fugiu. E aí começa a vir coisas muito estranhas, do tipo assim, será que pegaram ela? Porque ela era uma menina jovem, né? E já era tava mais na puberdade, tava na puberdade. Será que não pegaram ela, né? Por ser mais jovem, bonita e tal. Pra fazer alguma coisa pior, mas nunca acharam o corpo dela, nunca acharam nada dela, então não tinha nem como dá-la como desaparecida, morta, nem nada, porque ela... Quer dizer, como morta, porque ela simplesmente não foi encontrada. E tudo bem. Tudo bem não, né? Segue a vida. Só que aí entra esse grande e importante fecho dentro da história, que é a Kathy. A Kathy é a Carrie Stronha do livro. Ela acaba indo parar num escritório de um cara que é um cafetão. E ela sabe disso e ela fala, eu vim em busca de um trabalho. Com isso mesmo que vocês estão pensando.
E aí o cara fica muito encantado por ela, porque ela, estranhamente, como a Suzanne von Richthofen, tem um poder muito magnético, sobre os homens principalmente. E aí ele acaba se apaixonando por ela e aluga uma casa. Esse homem, detalhe, ele é casado. Mas a mulher nem desconfia, não liga, na verdade, pro tipo de trabalho que ele tem, né? E ele trabalha justamente com isso, aliciando mulheres para trabalhar com o próprio corpo. Daí ele vai, aluga essa casa, eles ficam, né, tendo esse caso. Só que a Cat não gosta muito dele, então ela dá um jeito de tipo, dar uma segurada. Ele fica muito irritado, muito possesso. Ele de repente se transforma. Aquele amor todo que ele sentia começa a conviver com um ódio que ele tem por ela. E ele arma pra acabar com a vida dela. Aí eu achava que era aí que ela ia de arrasta, mas não foi, gente. Ele bate, machuca e tudo nessa emboscada que ele faz pra ela, que ele arma pra ela, mas ela consegue sobreviver. E aí ela levanta como Revenant e sai como um zumbi pela estrada. Assim, eu imaginei a cena, né? Toda suja de lama, de terra, de tudo, e com o braço quebrado. E vai parar na casa dos nossos amigos Adam e Charles. Que Charles já tava sempre lá na fazenda, né? Que ele não saía de lá. Mas o Adam é o que gostava de ficar viajando. E por coincidência, ele tá lá nesse dia. Aí eles abrem a porta. E, gente, eles veem aquela menina, aquela criatura pequena, miúda, se compadecem e principalmente o Adam começa a tratá-la. Eles chamam um doctor. Chamam um doctor. E aí eles chamam o doctor vai, ajuda e fala assim, vocês têm que chamar a polícia, porque como assim? Quem foi que fez isso com essa menina? Aí fica muito estranho, porque ela ainda tá muito debilitada. O médico dá uns remédios lá pra poder amenizar a dor, pra ela poder suportar mais a dor. E ela vai melhorando. Então, ó, se ela ficar com fome, você dá uma sopa quente aí pra ela, então... E tudo certo. Então aí, eu esqueci um detalhe importante. Antes de tudo acontecer lá no enredo da Cat, um homem, uma certa noite, bate na porta dos pais dela e fala que tem que contar uma coisa pra eles. Só que o pai não reconhece o homem, tá muito escuro e a mulher dele, né, que era a mãe da Cat, falecida, pergunta quem era e tal. O pai fala que não conseguiu reconhecer, mas o homem, depois, no dia seguinte, descobrem que ele tirou a própria vida. E durante a narrativa, dá pra entender que a Cat tem a ver com isso, tá? Então, assim, vai se montando um arco pra ela, que não é um arco de uma mulher muito boa, né? De um ser humaninho bom. Então, de todos os personagens, gente, eu acho que ela até agora tá no top 1 dos piores, né? Sim, voltando agora pra quando ela chega na casa do Adam e do Charles. Aí ela chega na casa, só que o Charles não gosta dela. E de cara ele fala pra ela, você é uma... Porque ele já tinha o costume de... Você sabe, né? Aí ele meio que bate o olho e já vê que ela é... Nisso aí ele era mais esperto que o irmão. Aí o Adam não, o Adam fica super apaixonado e agora nessa primeira parte ele acabou de pedi-lo em casamento e eles se casaram. O Charles ficou, como assim? Como assim você casou com ela? Você não era pra você casar com ela, você tá maluco? Ele fica super contra isso, né? Aquelas coisas, intrigas de família, casos de família, adoro. E a gente termina a primeira parte assim, gente, nesse nível. Com essa band dessa Elise Matsunaga no meio dessa briga dos irmãos, que já não estavam muito bem, que eles já não se dão muito bem, porque eles, assim, é uma relação de irmãos meio conflituosa. Eles se amam, só que eles competem muito entre si pra ver quem que tá mais certo, pra ver quem é o melhor, quem é o bambambam. E aí acaba gerando atritos. E o Adam é mais, assim, desligado da vida, enquanto o Charles é mais... tenta ser mais responsável. E aí
o Adam acaba fazendo as coisas meio no impulso do coração, na impulsividade, né? Naquele jeito dele. E agora ele casou com a Elise Matsunaga, gente. Foi isso mesmo. E sem querer, minhas leituras acabam se encontrando. Aí vocês ficam falando, ai, a Aline, ela fica lendo livros de qualidade duvidosa. Mano, olha aí, ó. A vida imitando a arte imitando a vida. Eu só tava me preparando pra isso a vida, hein? Eu tava lendo o livro da Suzane von Richthofen, sobre a Suzane von Richthofen, mas eu tava só me preparando pra um clássico da literatura. Tipo assim. É assim, gente, que a gente começa a ler. Mas em relação ao ritmo da leitura, é muito bom. Não é cansativo, os diálogos são muito inteligentes, são engraçados também. O autor não se estende muito em descrever os passos dos personagens, o que faz eles tomarem as decisões deles. Ele vai tecendo tudo com muito bom humor e de modo que você vai visualizando as cenas e os movimentos deles, as coisas que vão acontecendo muito claramente, sem muita confusão. Ele é bem direto, bem reto, assim. Uma coisa que eu achei legal é que os capítulos são divididos em seções. Então, tipo assim, você tem a parte 1, que vai dos capítulos 1 ao 11. E cada capítulo tem mini sessões, que são como se fossem recortes, cenas, dentro de um mesmo ato. Vamos dizer assim, se fosse uma peça de teatro, né? Seriam as cenas dentro do mesmo ato. E aí tudo vai se amarrando. Achei que ele entregou bastante nessa primeira parte, porque ficou tudo muito amarradinho. O que eu ainda tô sentindo falta é o Samuel, como é que ele vai fazer pra recuperar aquele personagem lá do primeiro episódio que não aparece até então, né? Porque essa primeira parte, o foco foi muito maior nos dois irmãos, o Charles e no Adam, e na Kathy, né? Que se envolve aí com esse triângulo amoroso, que vira um triângulo amoroso, sim, porque essa mulher não vale nada. Outra coisa, eu não sei ler livros dos autores com aquela ordem, tipo, começa pelo livro mais simples. Não, gente, se eu não gostar do livro que é o mais popular, então eu não vou gostar daquele autor. Quando eu fui ler Guimarães Rosa, eu comecei por Grande Sertão Veredas. Quando eu fui ler James Joyce, eu comecei por Ulisses. Quando eu fui ler Proust, não terminei ainda, mas comecei pela Recherche. Entendeu? Então, assim, eu só começo pelo popular, porque se o popular não me pegar, gente, o menor vai. E o que adianta? Jane Austen, quando comecei por Orgulho e Preconceito. E é assim, pelo popular, pelo que todo mundo tá falando. E o John Steinbeck, ele tem tem livros menores, né? Tem a The Pearl, que é a Pérola. Todos esses livros têm tradução pro português. Acho que não tem nenhum dele que não tenha sido traduzido. E o The Pearl, a Pérola, é bem pequenininho, assim, tipo, legalzinho de ler, sabe? Mas eu não li. Se eu soubesse, talvez eu tivesse lido antes, né? Não sei sobre o que é a história também, tô só indicando aqui, caso você queira conhecer um pouco do autor, né? The Pearl, da Pérola, é um livro dele mais curtinho que eu vi. Outra coisa. O livro é uma pegada meio O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, sabe? Tipo, histórias que atravessam gerações sobre um lugar e uma família e etc. Gente, muito legal. Só que adaptado pro ambiente norte-americano, lá da Califórnia, né? Naquela região. E eu amei, assim, intrigas de família, gente. É muito bom, cara. Quem gosta de This Is Us, quem gostar de coisas assim, meio que intrigas de família, casos de família, vai gostar desse livro, com certeza. Porque é muito chocante, assim, você fica... Eu não acredito. E assim... Eles têm umas conversas, sabe? Eu gostei muito de ler. Estou gostando muito de ler esse livro. Esse é um bom livro. Adorei. Pretendo ler outros livros dele, com certeza. Eu não sou
Gente, eu não sou... Eu sou Maria vai com as outras. Eu não sou tão autêntica assim, não. Quando eu vou ler um livro de um autor, eu vou pelo mais famoso. Quando eu comecei a ler... Quando eu fui ler pela primeira vez João Guimarães Rosa, eu li o quê? Brilhante Sertão Veredas. Quando eu fui ler pela primeira vez James Joyce, eu li o quê? Ulisses. Eu não sei se, gente, eu não sei se é autêntica, eu não sei se é diferente. Eu não sei começar assim, eu sou 880, intensa. E pelo que eu vi, isso é a obra-prima, né? De chef d'oeuvre do John Steinbeck. É a obra-prima, sabe? A vida dele, tipo, dedicada. A vida dele não, mas assim, muitos anos da vida dele dedicados a essa obra aí. O cara arrasou. Pelo menos até o momento, né? Também não vou elogiar, porque vai que da parte 2 degringola, né? Mal posso esperar pra parte 2. Adorei. E é isso. Obrigada pela atenção.